Porque quando a gente fala em prioridade, a gente precisa entender, enxergar que estamos tratando de tarefas ou objetivos com base em sua importância e urgência. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, um chefe que tinha me chamou à sala e falou assim: Robson, me responde aqui, ou melhor dizendo, enumera para mim aqui de 1 a 4 essas palavras que eu vou te dizer. Urgente, urgentíssimo, importante, importantíssimo. Eu falei assim, Franklin era o nome dele, mas qual é a finalidade disso? Enumere para mim. E aí, sem muito entender o que ele disse, eu coloquei lá o urgentíssimo 1, o urgente 2, o importantíssimo 3, o importante 4. Ele falou assim: a sua perspectiva está errada. Porque se você está precisando fazer algo com urgência, é porque não foi feito, ao longo do caminho, o processo não foi bem feito. O que é necessário é que o importantíssimo venha em primeiro lugar, porque se de fato algo é importante, ele merece a primazia, ele merece a prioridade. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, caso você tenha trago, Mateus capítulo 6, apenas 3 versos, dos versos 31 ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 31 ao 33. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, nós continuamos louvando e bendizendo o Teu nome, o engrandecendo e agradecendo por tudo que já foi feito até aqui. E o meu pedido nessa noite é que o Senhor derrame da Tua graça e do Teu poder e também da Sua misericórdia sobre a minha vida, a fim de que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para falar ao Teu povo que o Senhor trouxe aqui essa noite. Em nome de Jesus, amém. E baseado nisso, eu queria fazer logo algumas perguntas para que a gente possa caminhar, delinear uma ideia. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Em que ou com o que você tem gasto o seu tempo? Em que ou com o que você tem gasto o seu tempo? E é interessante falarmos de tempo, porque tempo é uma das coisas que Deus nos deu que não conseguimos recuperar. O dia de ontem já foi e não conseguimos mais. O hoje, até esse momento, já aconteceu. Certamente não conseguimos refazer ou tentar consertar algo que fizemos. Como determinamos o que deve ser feito primeiro ou o que merece a nossa atenção especial? No texto que lemos, Jesus está no meio do sermão que chamamos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, e Jesus está aqui no meio dele, caminhando para o final, capítulo 6, versos 31 e 33, e nessa perícope, ou seja, nesse trecho, ele está falando de algo que é sobre a solicitude da vida, a ansiedade que nos acomete quando nós damos vazão a tudo aquilo que pode nos preocupar. E depois dele delinear, depois dele elencar várias coisas, a ponto de nos chamar a atenção de que não devemos agir assim, nós lemos então os versos 31 a 33 que acabamos de ler aqui. Jesus tem como finalidade trazer ensinamento aos seus discípulos, porque afinal de contas o Sermão do Monte é para no primeiro momento aqueles que ele tem acolhido, aquele que ele tem chamado para que continue a sua jornada nessa terra. Mas é fato que nós sabemos da história que junto dos discípulos existia uma grande multidão. E essa multidão também ouvia atentamente o que o Senhor falava, e se apoderava e se apropriava daquilo que ele estava ensinando. A gente precisa entender que as palavras de Cristo ela tem sempre um propósito
e um objetivo bem determinado. E o objetivo de Cristo naquele momento era que as vidas que o ouçam, as vidas que o ouviam fossem transformadas, as vidas que estavam ali atentas à sua voz tivessem seus comportamentos alterados a partir daqueles ensinamentos. E nesse sermão que eu citei, o Sermão do Monte, propriamente nesse trecho, uma das coisas que Jesus vai tratar são das prioridades. A vida moderna que nós temos, a vida que vivemos é marcada por urgências, sim ou não? A vida que vivemos é marcada por metas, sim ou não? A vida que nós vivemos é marcada por cobranças e escolhas constantes. Se você trabalha, você é um CLT, se você trabalha ou se você tem um ser superior, você é cobrado, você é lhe dado uma meta, você tem que cumprir um objetivo para que você possa continuar fazendo a sua função. E é por isso, em meio a tantas demandas, que surge uma pergunta essencial: o que realmente deve ocupar o primeiro lugar na sua vida? O que realmente deve ocupar o primeiro lugar na sua vida? O que deve ocupar o primeiro lugar nos seus pensamentos? O que deve ocupar o primeiro lugar nas suas ações e nas minhas? O que deve ocupar o primeiro lugar? E por que não dizer nos meus planos e projetos? Os planos e projetos que tenho, as minhas aspirações, aquilo que me motiva, ela tem sido pautada na palavra do Senhor ou simplesmente nos meus próprios desejos e deleites? Porque se assim for, irmãos, eu tenho uma notícia triste para você. Tiago vai nos falar que a gente não recebe porque pede mal porque pedimos para o nosso próprio deleite. Mas se nós pautarmos a nossa vida, a nossa palavra, naquilo e os projetos que temos na palavra do Senhor, ele fala o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu dito isto, eu quero convidá-los a compreender, a pensar nos versos que lemos e deixar 3 lições que nos ajudarão a priorizar o reino de Deus. O verso 31 diz: não andeis, pois, inquietos. Inquietude é sinônimo de ansiedade. Inquietude é sinônimo de sermos ansiosos. Inquietude é sinônimo de ausência de paz. A ansiedade nos revela algumas coisas, como por exemplo, a falta de uma fé numa promessa. Foi falado aqui na direção do culto que Deus fez promessas talvez há muito tempo atrás, mas que hoje talvez ainda não tenha acontecido, e talvez essa ausência do acontecimento possa estar te trazendo ansiedade, uma inquietude. Isso não pode estar assim, porque se aquele que prometeu é fiel para cumpri-la. A falta de fé numa promessa nos traz ansiedade, e o Senhor nos diz no versos 31, não andeis ansiosos, não andeis inquietos. A ansiedade é a falta de confiança naquele que nos prometeu. A falta ou a inquietude e a ansiedade nos tira a paz, e no lugar da paz passa a existir o medo e a insegurança. Percebam como a ansiedade, a inquietude, e por que Cristo trabalha isso de uma forma muito, muito importante. É porque ela traz o medo e a insegurança. Aquilo que nos trazia conforto, agora traz dúvida. E quero te lembrar uma coisa: o inimigo das nossas almas, ele trabalha na dúvida. Porque não foi assim com Eva? Qual foi a pergunta que ele fez à mulher? Será que se você comer do fruto de fato morrerá? Ela foi instruída pelo Senhor, porque diz a palavra do Senhor que na virada do dia ele descia ao jardim para conversar com aquele que ele criou. Mas o diabo astuto, a serpente, ela então chega para a mulher e pergunta: é verdade que é isso mesmo? Será que vai acontecer de fato se você não cumprir? A dúvida entrou na cabeça de Eva, e assim como entrou na cabeça de Eva, hoje, ele sabendo dos seus projetos, sabendo das suas ansiedades, ele também trabalha te colocando dúvida. Aquele que te fez promessa de fato vai cumprir? Será que é verdade o que ele falou para você?
A ansiedade tira de nós o foco de nossas prioridades. O medo, a desconfiança, a ansiedade, a inquietude faz com que a gente desvie o olhar da palavra que é viva e eficaz e volte os olhos para aquilo que é meu Deus, tangível. Eu ia falar outra palavra. Aquilo que nós podemos tocar. É bem verdade que a gente acredita muito no que vemos. Isso me lembra de Tomé. Tomé soube que o mestre se apresentou aos outros discípulos e falou: não é possível, ele não se apresentou a mim, por quê? Eu só creio se eu tocar nas feridas. E Jesus representa novamente entre eles, agora simplesmente, unicamente com o objetivo de falar com Tomé: Tomé, aqui estou, toque. E Tomé, envergonhado, diz: Senhor, nunca mais duvidarei do que tu fala. Que nós sejamos assim, igreja amar e servir. Que nós sejamos assim, povo de Deus. Que nós sejamos assim, Senhor, a tua palavra me diz, e se ela me diz eu vou crer, porque o Senhor habita em mim através do Espírito Santo, e Ele me alimenta com a tua palavra, a fim de que eu cresça, a fim de que eu caminhe, a fim de que eu vá, a fim de que eu conquiste, a fim de que eu vá crendo naquele que me prometeu. Portanto, o Senhor nos diz, verso 31, não andeis ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de vestir, porque eu sou o que cuido de vós. Simplesmente creiam naquilo que eu estabeleci como prioridade para a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeira lição que eu trago para nós, eu falei que seriam 3. A partir desse verso que lemos é o seguinte: o que o Senhor Deus nos deixa pensarmos sobre o verso 31 é: primeiro, chame a preocupação de pecado. Preocupação é sinônimo de pecado, pois já não creio naquele que prometeu. Segundo, discipline-se para afastar de qualquer ansiedade. Ore, busque conhecer aquele que prometeu, deseje estreitar o seu relacionamento com Ele. Ei, eu só posso acreditar em alguém a partir do momento que eu conheço esse alguém. Se eu não conheço, eu não confio. Como vou confiar em alguém que não conheço? Mas o Senhor nos fala como nós devemos conhecê-lo, como fazer com que nós possamos confiar nele, estreitando o relacionamento a partir do momento que eu oro, leio a sua palavra, o busco e o conheço, e ele vai se revelando a mim, paulatinamente, e ele, ao se revelar a mim, tem uma notícia para você: ele revela a você quem você é. Quer saber quem você é? Conheça o Senhor, porque Ele vai se revelar a você e vai falar para você assim: você é assim, assim e assim, goste ou não goste. Escolha confiar no Senhor. Primeira lição: escolha confiar no Senhor. E quando nós falamos de prioridades, e o Senhor Jesus, no seu ensino no Sermão do Monte, Jesus, no seu ministério, desde o início, deixou claro que seguir a Deus exige mais do que práticas religiosas. Robson, eu venho à igreja todo domingo e toda quarta, entrego o dízimo, sou ofertante, toco no ministério de louvor, participo da reunião de oração. Você faz isso por amor ou por rotina? Você faz isso porque você conhece o Senhor e sabe que Ele se agrada da sua ação, ou você faz isso para que os líderes ou o pastor veja que você está fazendo? O que o Senhor deixa claro para nós é que seguir a Deus é mais do que isso. Seguir a Deus é mais do que estar presente só apenas de corpo. É você fazer o ID lá fora. É a sua família conhecer que você, agora uma vida transformada, retirada das trevas, agora transportado para a maravilhosa luz, tem toda a diferença. Cristo direcionou seus ensinamentos ao coração humano, mostrando que as prioridades revelam onde está a nossa verdadeira devoção. Lembra do importante, importantíssimo, urgente, urgentíssimo? O que é importantíssimo para você?
É aquilo que vai delimitar, é aquilo que vai te caminhar, é aquilo que vai te direcionar o que você vai fazer. Se para você é importante ter um momento de oração de qualidade com o Senhor, você vai determinar, vai destinar, vai separar um tempo, é só você e Deus. Você vai em qualquer lugar, a palavra nos ensina que entra no seu quarto e fecha a porta, e tem um momento em secreto com o Senhor, e ali Ele vai se revelar a você, e você vai conhecê-lo. Mas, se a minha prioridade é não perder a série da Netflix, se a minha prioridade é deixar de saber o que aconteceu com outra coisa que não seja a palavra do Senhor, talvez você esteja perdendo tempo. E como eu disse lá atrás, tempo é algo que a gente não consegue recuperar. Quisera eu ter hoje 20 anos, quisera eu hoje ter 18 anos, quisera eu voltar à minha infância, quisera eu, mas eu não posso. É por isso que o Senhor nos fala: jovem, vós sois fortes, aproveita a tua mocidade. Aleluia. Em outras palavras, use-a com sabedoria. Você fala para um jovem hoje do Evangelho e fala: mas eu sou muito jovem, eu vou entrar para a igreja. Se bem que hoje entrar para a igreja virou moda, né? Agora é status. Mas há um tempo atrás, na minha adolescência, na minha infância, ser Bíblia, como nós éramos chamados, era vergonha. Não posso ir à praia, não sei quem disse isso, gente. Eu não posso ir à praia, eu não posso jogar bola, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ei! A palavra nos diz que se verdadeiramente fores livres em Cristo Jesus, você está liberto de todas as coisas, de todo o jugo. Ensino errado retirou muita gente da igreja, ensino errado afastou muita gente da igreja. Agora entendemos então por que é necessário nos voltarmos à palavra, estabelecer prioridades. Não andeis ansiosos, use o tempo com sabedoria, irmãos. Cristo está voltando. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou pessoas que colocavam tradições, bens ou status acima do relacionamento com Deus. Lembra do jovem rico? Senhor, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus bate um papo bem amistoso ali com ele, ele fala assim: mas isso tudo eu tenho feito. E aí então Jesus melhora a situação para ele e fala assim: então vai, vende o que tem, dá aos pobres e siga-me. Tocou na ferida, tocou no que era importante para o jovem rico. Será que Jesus tem tocado o que é importante na tua vida e você tem refutado Ele? Ou você tem deixado Ele trabalhar na sua vida, entendendo que Ele é o importante para a sua vida? Quando Jesus afirmou que ninguém pode servir a dois senhores, Jesus não falava apenas de riqueza, mas de qualquer coisa que dispute o lugar central da fé. A prioridade, segundo ele, não é uma lista de tarefas, mas uma ordem interior que define decisões, atitudes e valores. É isso que faz com que nós tenhamos princípios estabelecidos na palavra, valores dados pelo Senhor, atitudes no Senhor, decisões no Senhor. Verso 32. Depois que Jesus faz uma comparação, né, ele vai usar ali uma palavrinha chamada mais, que tem um sentido de ou de continuidade ou de confronto, que ele diz o seguinte: porque todas essas coisas os gentios procuram, aquilo que nós conversamos agora há pouco, status, lista de afazeres, enfim, tudo isso. Ele continua dizendo o seguinte no verso 32: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Sim, é verdade, nós precisamos nos vestir,
Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos calçar, nós precisamos nos locomover, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer um monte de coisa enquanto aqui estivermos, enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, a fim de que nós estejamos com Ele na glória eterna. O Pai sabe isso, de certo Ele sabe isso. Deus, afinal de contas, Ele está presente em todo lugar. E sabe o que é mais interessante? Além dele saber de todas essas coisas, Ele nos conhece. E Ele, como conhecedor de nossa vida, porque afinal de contas Ele nos conhece desde antes dos nossos ossos serem formados. O Salmo 139 vai nos afirmar isso. Antes que os teus ossos fossem formados no ventre, eu já te conhecia. Um ser que já nos conhece antes dos nossos ossos, não saberia o que nós precisamos? Melhor do que nós, que somos acossados pelo que vemos, desejamos aquilo que já temos muitas das vezes. Existem casas por aí que tem 4 televisões. Existem casas, nada contra, ok, irmãos? Apenas aqui como exemplo. Mas será que uma só não te atenderia? Não sei. Cada um tem a sua particularidade. O que eu quero chamar a atenção é que às vezes nos endividamos, às vezes nos enrolamos, às vezes adquirimos pela simples ação da concupiscência dos olhos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o nosso Deus, que nos conhece desde o ventre materno, sabe o que de fato precisamos. E aí, então, mediante a isso, eu trago uma segunda lição para nós. O que aprendemos com Jesus nesse verso é que, se Ele nos conhece tão bem, é certo afirmar que Ele sabe o que precisamos de fato. Talvez não tenhamos o que gostaríamos de ter, mas é certo que temos o necessário para atravessar ou viver toda e qualquer situação em que nosso Deus nos coloque. Moisés foi levantado como libertador do povo do Egito, aquele que estava cativo 430 anos mais ou menos. Mas Moisés, quando toma conhecimento de que ele é de origem hebreia, ele então muda o seu comportamento, aquilo que era importante, aquilo que era prioridade para ele muda, uma chavezinha muda dentro de Moisés, e ele então passa a ter um olhar mais cuidadoso com aquele povo, a ponto dele ver um feitor açoitar, chicotear um dos seus, e ele então o mata, e por isso é expulso do palácio, atravessa o deserto e para em Midian. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nessa travessia ele precisou de pão, ele precisou de água, ele precisou de cuidado. Será que se Deus não conhecesse Moisés desde o ventre, o provaria dessa forma? O que eu quero chamar a nossa atenção, e a palavra nos afirma, aquilo que nós estamos atravessando hoje, só estamos atravessando porque o Senhor nos fez capaz de suportar. De certo, o Pai Celestial sabe o que de fato precisa. Assim, dessa forma, percebemos que estamos debaixo do cuidado desse Deus maravilhoso. Isso nos deixa apto para priorizarmos os assuntos do seu reino. E aí então chegaremos no verso 33, que ele veio preparando o terreno para nos ensinar isso. Ele inicia dizendo, mas é um problema adversativo, uma conjunção adversativa usada para unir orações ou indicar oposição. Jesus vem conversando conosco aquilo que é necessário. Lembrem que no início do tópico ele está tratando daquilo que não é tão importante para nós, mas que nós damos tanto valor, damos tanta prioridade. E aí, então Jesus
o mais para expor o que pode atrapalhar a nossa prioridade. Mas, em outras palavras, lembrem do que eu falei lá atrás e prestem atenção no que eu vou falar agora. E não é só isso. Ele irá revelar qual deve ser a nossa prioridade. Mas, buscai primeiro o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus, segundo a Bíblia? O que é o reino de Deus? É um lugar que tem ruas de ouro? É um lugar onde Cristo falou que foi preparar lugar para que nós morássemos? O que é o reino de Deus, segundo a Bíblia? Quando Cristo fala para mim e para você hoje, não esteja ansioso com o que tem que comer, vestir, com o que tem que acontecer na sua vida, porque de certo o Pai sabe o que você precisa, mas, em contrapartida, portanto, buscai primeiro o reino de Deus. E se eu estivesse diante de Cristo nesse momento, eu perguntaria: mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A fim de que eu possa buscar, porque eu só vou buscar algo a partir do momento que eu saiba o que eu tenho que buscar. O reino de Deus, irmãos, ele se divide no presente e no futuro. Existe um autor chamado Elton Led, que ele trouxe uma frase muito interessante que eu gosto muito: o já é e o ainda não. No presente, a Bíblia fala para a gente que o reino de Deus é o governo soberano de Deus. É uma realidade espiritual que já começou no meu e no seu coração, segundo a Bíblia. Antes de chegarmos lá, esse reino já foi instaurado em nós. Então, quando o Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus, Ele está falando o seguinte: busca primeiro aquilo que eu já coloquei em você, na pessoa do Espírito Santo. Aprenda de mim, saiba quem eu sou, e sirva com coragem, com prioridade, e você vai entender quem eu sou e vai buscar o meu reino. Esse é o presente, o reino de Deus presente. E no futuro? Buscai primeiro o reino de Deus no presente. Senhor, o Senhor está comigo. Vou me recolher, vou fazer orações, vou fazer predições, súplicas, vou interceder, vou fazer aquilo que o Senhor me manda, porque o reino está em mim, hoje. Mas há uma promessa: nós não ficaremos aqui para sempre, estamos aqui de passagem, somos peregrinos. No futuro, esse reino que o Senhor mandou buscar, ele será plenamente estabelecido nos novos céus e na nova terra. Sabe o que vai acontecer lá? Lá Deus vai reinar, porque o pecado não existirá mais. Ele vai reinar sem pecado, sem maldade, sem sofrimento. E esse reino é descrito como prioridade espiritual. Quer ter uma vida espiritual próspera? Busca o reino de Deus. Mas como buscar esse reino, pastor Robson? Dentro de você, porque o Espírito já está aí. Mas eu não consigo. Peça ajuda aos pastores, peça ajuda à sua liderança. Mesmo assim eu não consigo, eu tenho vergonha. Se tranque com o Senhor e exponha para Ele: Deus, eu não sei como fazer, eu não consigo fazer, eu acho que não sei fazer. Porque a gente meio que nos limitamos nesse sentido. Nós mesmos colocamos barreira em muitos momentos e não nos permitimos que o Senhor nos use. O seu colega do trabalho deve estar ansioso para você falar assim: ei, vamos lá na igreja. O seu colega de faculdade deve estar ansiosa para falar assim: caramba, vamos fazer uma oração, lá em casa está um momento tão difícil, você pode orar por mim. O seu vizinho talvez esteja querendo que você o convide para que venha no dia do amigo. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É deixar que as minhas vontades, é deixar que os meus prazeres, é deixar que aquilo que aos olhos me traz sentimentos bons, troque de lugar com o que Deus mandou que eu fizesse. Então, no futuro, o reino de Deus é um reino que será sem pecado, sem maldade e sem sofrimento. E aí, irmãos,
eu preciso dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque quem aguenta mais o que está acontecendo? Se não desejamos que o Senhor volte, ei, mas tem um porém: se nós não estabelecermos como prioridade o reino de Deus e fazer a sua vontade, Ele demorará mais ainda, porque diz a palavra do Senhor, que até que todos saibam e me conheçam e ouçam de mim, eu não voltarei. Então, se Ele está demorando a voltar, porque talvez eu não esteja falando do seu amor. E no futuro, esse reino é descrito como uma prioridade espiritual para os crentes, que devem buscar a justiça de Deus acima de tudo. Mas o verso continua: mas buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? O que a Bíblia nos ensina como que é a justiça de Deus? É aquele dito popular: bandido bom é bandido morto? Isso é a justiça de Deus? Ou será que é aquele acontecimento no trânsito entre que o cara te fechou e você sai do carro todo pomposo, todo forte? Vamos resolver isso agora. Isso é justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus na Bíblia é um atributo divino de retidão, fidelidade às promessas da aliança e ações salvíficas através de Jesus Cristo. Quer aplicar a justiça de Deus, porque foi o que Deus falou para a gente? Ei, buscar primeiro o reino dos céus, já entendemos o que é, e a sua justiça. Aplicar a justiça de Deus neste mundo é falar do amor dele àquele que não o conhece. É querer, é desejar que aquele que está a passos largos para o inferno seja nosso companheiro aqui nesse lugar, ou onde o Senhor o mandar. Em suma, a justiça bíblica é um paradoxo, ou seja, é uma coisa diferente uma da outra, onde Deus, ao mesmo tempo, Ele é um justo juiz do pecado e o Salvador que justifica o pecador por meio da graça. Eu e você nunca entenderemos a justiça de Deus, porque nossa capacidade não alcança. Haja vista, se conhecemos um vizinho ou alguém que tinha práticas horríveis, a pergunta é: como pode? Agora é crente. O mundo faz mais isso. E aí me faz lembrar o que Cristo falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A justiça de Deus foi aplicada àquele homem naquele momento que ele se arrependeu, porque ele fala para o seu companheiro: cala a boca, porque nós sabemos porque estamos aqui, mas esse homem nada mal fez, portanto, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí ele ouve a coisa que mais maravilhosa, acredito eu, de toda a sua vida: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira e última lição que podemos aprender hoje é que Jesus também ensinou sobre prioridades por meio de encontros pessoais. Gente, Deus é um ser relacional, Ele adora se relacionar. Ele se amarra quando a gente se ajoelha ou fala: Senhor, estou aqui, vamos bater um papo. Bom dia, Espírito Santo, o que tenho que fazer hoje? Quando Deus chamou os discípulos, alguns demonstraram interesse, mas apresentaram justificativas para adiar o compromisso, sabe? Eu vou fazer, Tiago, eu estou a fim de fazer, mas agora não. Semana que vem, talvez. As respostas de Jesus mostram que seguir a Ele exige disposição para colocar o chamado acima das conveniências, ainda que isso envolva renúncias. E eu quero concluir e fazer as aplicações, que meu tempo já está acabando. Viver segundo as prioridades ensinadas por Jesus exige reflexão e prática contínua, gente. Eu não posso simplesmente refletir e parar hoje. Não, amanhã eu preciso continuar refletindo. Em um mundo acelerado, onde nós vivemos, priorizar o reino de Deus significa escolher a escuta da palavra.
também significa escolher a prática do amor. Também significa a justiça nas relações. E também significa a confiança em Deus, mesmo diante de incertezas. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, mas eu confio naquele que me chamou para fazer essa obra. 3 horas depois o dinheiro estava na conta. Eu não tenho como pagar o aluguel, mas eu confio naquele que me pôs aqui, e Ele vai suprir. Eu não sei o que acontece na sua vida, eu não sei, o Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir isso, eu não sei o que você tenha de maior dificuldade. Uma coisa eu tenho certeza, eu posso falar a plenos pulmões: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas é necessário que você tenha ou estabeleça o seu reino como prioridade na sua vida. E aí eu quero dar alguns toques e a gente vai acabar. Esses princípios não afastam o cristão da realidade. Eu não estou falando que você tem que ficar numa redoma, que nada vai te afetar. Não estou falando isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Mas nos ajudam a viver com mais propósito, clareza e equilíbrio. Quando estabelecemos princípios, quando estabelecemos metas diante do Senhor, isso nos ajuda a viver com propósito, clareza e equilíbrio. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as demais áreas da vida encontram direção e significado. Sabe, você toma uma decisão ao lado de Cristo, de fazer a sua vontade, de buscar o seu reino, de fazer a sua justiça, e aquilo vem tudo a reboque. Você não entende, coisas que não aconteciam passam a acontecer favoravelmente a você. Coisas que estavam difíceis e travadas agora destrava, porque Deus ele passa a usar aquilo que você tem deixado para que Ele faça. A ansiedade deixou de existir, a preocupação deixou de existir, o medo dá lugar à paz que excede a todo entendimento. Os ensinos de Jesus, eles sobre prioridades continuam sendo um convite à revisão interior. Nós precisamos, irmãos, fazer uma autoanálise, não só no dia de ceia, mas diariamente. E esses desafios, eles nos desafiam a avaliar o que tem ocupado o centro de nossas decisões e a quem estamos de fato dedicando nossa atenção e energia. Colocar Deus em primeiro lugar não simplifica a vida, mas orienta de forma mais profunda e verdadeira. Escolha colocar Deus em primeiro lugar. Priorize o reino de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em todas as suas ações. E eu tenho a plena certeza, porque o Senhor me desafirmou que todas as outras coisas vos seriam acrescentadas. Você, muito em breve, estará falando: Pastor Tiago, eu preciso dar um testemunho, porque eu priorizei o reino de Deus e a minha vida transformou grandemente. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.